Estoicismo. 5 práticas para ter calma no meio do caos. Então a gente já começa com a frase do Epíteto: não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira de como reagimos a ela. Então a filosofia não apenas nos ensina a como viver bem e sermos seres humanos melhores, mas também ajuda a superar provações e tribulações na vida. No caso dos estoicos, eles se concentram em 2 coisas: como podemos levar uma vida plena e feliz, e como podemos nos tornar seres humanos melhores. O objetivo do estoicismo é alcançar a paz interior, ao praticar o autocontrole, sendo consciente de seus impulsos, notando a nossa natureza e o pouco tempo que nos sobra. E essas são práticas que ajudavam os estoicos a viverem com sua natureza e não contra ela. Sem uma filosofia para guiar nosso trabalho e nossa vida, sucumbiremos implacavelmente às nossas desculpas e distrações. E então podemos agir com base nos princípios do estoicismo que ajudam a manter a calma em meio ao caos. Então tem 3 princípios para te ajudar a ficar calmo no meio do caos. Primeiro princípio: reconhecer que todas as emoções vêm de dentro. Frase de Marco Aurélio: hoje escapei da ansiedade, ou melhor, descartei-a, porque estava dentro de mim, em minhas próprias percepções, e não fora. Ou seja, não é as coisas externas que nos fazem sentir alguma coisa, é o que dizemos a nós mesmos que cria nossos sentimentos. São seus pensamentos que estão estressando você, e não aquela listona de tarefas que tem muita coisa escrita. A gente quer culpar as coisas externas, pois é mais fácil. Porém, todos os conflitos, na verdade, estão em nossas mentes. Da próxima vez que você se deparar com um obstáculo, não olhe para as coisas externas, olhe para dentro de si. Segundo, encontre alguém que você respeite e use-o para se manter honesto. Há várias pessoas com quem você pode aprender. Você pode estudar sucessos, fracassos, técnicas, etc. E você descobre padrões de sucesso e aplica na sua vida. Este não é um exercício de comparação. Você não será um fracasso se você não se tornar, por exemplo, um best-seller como seu ídolo. Mas você pode aprender com ele, com os ensinamentos e princípios dele que podem te ajudar a crescer. Todos têm mentores ou heróis para quem olhar. Terceiro princípio: reconheça que existe vida após o fracasso. Então você pode passar muito tempo em um projeto ou dever, e você pode acabar sendo criticado ou ignorado. Vamos supor que você está se esforçando em um projeto já faz 1 ano e não deu certo. E ainda tem pessoas rindo de você, criticando, etc. É assim que se sente o fracasso quando você compartilha algo de você. Porém, a arte e a prática estão em se recuperar desse fracasso. Guarde as lições do fracasso para fazer um trabalho melhor. Tenha o pensamento: sem fracasso, sem crescimento. E aí temos nossas 2 respostas, que tem relação de como a gente pode manter a calma no meio do caos. Sempre que você estiver em meio a um caos, perigo ou ameaça, você vai passar por 2 estágios de resposta. Primeiro, você vai reagir instintivamente e involuntariamente. Em alguns filmes de ação, o protagonista se afasta calmamente de uma explosão em câmera lenta, sem olhar para trás e sem nenhum medo. Só que na vida real, não é assim tão bom, geralmente. Você se encolhe para proteger, pula com ruídos altos, leva sustos, etc. Um susto, por exemplo, é um reflexo. É a resposta instintiva e natural do seu corpo a uma ameaça potencial. E se você tem pouco ou nenhum controle sobre essa resposta inicial, é claro que você pode diminuir essa resposta com exposição constante. Por exemplo, uma pessoa que jogou vários jogos de terror estará mais acostumada a tomar mais sustos. Isso acontece pois o seu sistema nervoso simpático faz o seu corpo se proteger de danos e um possível perigo. Ele faz isso pois é rápido,
é mais rápido do que se você pensasse conscientemente sobre o perigo para depois tomar uma ação. E segundo, você responderá conscientemente. Então tem as respostas involuntárias, né? Você reage instintivamente e involuntariamente. E segundo, você responderá de forma consciente. Essa resposta se baseia em seus valores, crenças e experiências. Essa é a resposta que você decide como reagir. E é nessa segunda resposta em que a filosofia pode te ajudar a ter uma vida melhor, pois pode te ajudar a ver o mundo de formas diferentes. Agora, a gente falando do estoicismo com essas duas respostas. O Epíteto, ele explica algumas coisas que podemos usar ao nosso favor. Então, em relação à primeira resposta, a resposta 1, ele diz o seguinte: mesmo a mente de um sábio deve necessariamente ser perturbada. Então a gente experimenta reações involuntárias a eventos externos, mas eles existem para nos proteger do perigo e estão em nossa natureza. E a resposta 2. Depois de nossa reação involuntária, podemos ver a situação com mais lógica. E o Epíteto, ele explica que o que diferencia o sábio do tolo é justamente nesse espaço entre o estímulo e a resposta. O tolo é vencido pelo impacto inicial da situação e o sábio consegue olhar para ela com objetividade e entender que não é sábio se apavorar por qualquer reação. O sábio, ele não escapa da reação inicial, mas na reação 2, ele olha para a situação pelo que ela é e não pelo o que seu medo está dizendo. O que pode ser feito na situação? É muito perigoso? O que está sob meu controle que podemos alavancar para melhorar as condições? E isso podemos exercitar em várias situações. Ao percebermos um perigo, ao sentir raiva, ao estarmos chocados, etc. Logo, qualquer coisa que experimentamos ter uma reação involuntária é uma oportunidade de usar esse método de olhar para a coisa objetivamente. É aceitar a resposta inicial como ela é e fazer um esforço consciente para ver a situação objetivamente. E tem as 5 práticas estoicas que te ajudam a prosperar na loucura da modernidade. Primeira prática: desenvolver um locus de controle interno. Então tem a frase do Epíteto: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pelas visões que tem delas. Então quem acompanha meus vídeos já está careca de saber que muito do que acontece na vida não está sob nosso controle. E hoje em dia é bem fácil ficar frustrado. Por exemplo, você clica para abrir um vídeo no YouTube, mas demora para carregar. Aí dá aquele estresse na gente, não abre essa tela logo e a gente fica estressado. Mas a infelicidade vem da resposta emocional que escolhemos. Lembra da resposta 1 e resposta 2? Então, é a gente que permite que eventos externos afetem nosso estado mental interno. E ao entender isso, fica claro que temos o poder de ser livres independentemente das circunstâncias externas. Segunda prática: manter o foco em meio às distrações. Então Sêneca diz o seguinte: se uma pessoa não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Então, com várias informações e opções da nossa vida, acabamos ficando confusos e não nos comprometemos com o objetivo. Daí adiamos a tomada de alguma decisão ou buscamos várias atividades ao mesmo tempo. Daí não temos progresso em nada mesmo. Precisamos ter cuidado para não somente reagir às circunstâncias, mas viver com intenção e propósito. Terceira prática: jogue fora o ego e a vaidade. Então tem a frase do Epíteto: jogue fora suas opiniões convencidas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela acha que já sabe. Então Epíteto, como professor, ficava frustrado com os alunos, pois eles queriam ser ensinados, mas também achavam que sabiam de tudo. O centro disso é o ego e a arrogância. Achamos que aprendemos o suficiente e somos melhores do que os outros ao redor. Por outro lado, as mentes mais brilhantes da atualidade passam boa parte do tempo lendo e estudando. Eles sabem que sempre podem aprender algo novo.
seja do passado, presente ou futuro. Agir como um eterno estudante é uma escolha sábia, e mesmo que surgir o caos, um fracasso, é uma oportunidade de aprendizado. Quarta prática: imagine o pior que poderia acontecer. Então, nada acontece ao sábio contra a sua expectativa, diz o Sêneca. Então, os estoicos não acreditavam que o otimismo e afirmações são a chave para ter uma vida mais feliz. Eles sentiram que isso nos encoraja somente a esperar que as coisas melhorem, ao invés de tomar medidas concretas. E ao invés de negar as realidades da vida, os estoicos resolvem abraçá-la. Eles praticavam o premeditatio malorum, premeditação dos males. Isso é imaginar os piores eventos que poderiam acontecer com eles. Então, por exemplo, perder dinheiro, ficar pobre, perder a reputação, falecimento, etc. Pergunta-se: como seriam as coisas se tudo desse errado amanhã? É claro que os estoicos tomavam medidas que garantissem que o resultado ruim não aparecesse. Mas se aparecesse, eles viveriam melhor porque já haviam pensado em como enfrentar a adversidade. Quinta prática: nada dura para sempre. Então tem a frase do Marco Aurélio, que é o seguinte: Alexandre o Grande e o escravo que guiava sua mula morreram, e a mesma coisa aconteceu com os dois. Então nada do que conquistamos importa no final. A gente passa pelo mundo como se estivéssemos no centro das atenções e da realidade. Isso cria uma ilusão onde nossa importância é inflada. Toda pessoa tem uma mentalidade semelhante sobre isso, mas cada um de nós é insignificante a longo prazo. Tudo o que importa é que vivemos a vida em nossos próprios termos. E é a única maneira de dizermos que vivemos verdadeiramente uma vida boa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like que me ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você sempre acompanhar os conteúdos que são valiosos para sua vida, que pode te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo. Um abração para você.